Bom, hoje a gente vai ver um pouco sobre fornos, né? Aqui do tradicional polígrafo do professor Vinícius. E depois a gente vai ter, na outra apresentação, vamos falar sobre segregação, combate dos defeitos, né? E fundição em molde permanente. Na verdade, fundição em molde permanente a gente já viu, só porque está sendo recolocado aqui, né? Que na verdade essa aqui seria a apresentação da aula que eu ministrava lá para... Eu não fiz o share da tela. Que eu ministrava lá para engenharia mecânica. Vamos lá, então. Vamos fazer de novo aqui um overview da tela. Você está vendo a tela agora? Sim. Então, vamos dar uma rápida passeada pela essa apresentação do professor Vinícius aqui, né? Formas de fundição e produtividade em fundição. Aqui fala um pouco de equipamentos, tá? É bem rápido. Isso aqui acho que a gente até já viu. Então, aqui, o forno a indução eletromagnética, né, que seria o forno mais utilizado hoje. Princípio, indução eletromagnética da carga metálica, agitação eletromagnética. O que é indução? Como que funciona a indução? Você lembra, Diego, qual que é o princípio de eletricidade no qual se baseia a indução? Não é campo magnético? Campo magnético, por onde passa uma corrente elétrica, né? Induz um campo magnético e onde tem um campo magnético, induz uma corrente elétrica. Seria mais ou menos que o inverso. Tu já viu falar em supercondutores? Não. Nunca viu falar? Supercondutores são... só estou fazendo uma analogia, né? Depois tu vai descobrir por que eu estou falando disso. Supercondutores são cabos elétricos que, passando uma corrente, não existe queda de, vamos dizer assim, diferença de potencial de uma ponta na outra, né? Ou seja, não existe perdas, né? E por que não existe perdas? Porque eles têm a propriedade, ele não gera campo magnético, né? Bom, no caso, um condutor normal, né, que a gente, por exemplo, quais que são os dois condutores mais usados aí na indústria? Quais os materiais usados para condutores que tu conhece? Acho que cobre. Cobre e alumínio, não é? Normalmente cobre é mais eficiente que alumínio, né? Eles são condutores, né? Então, são excelentes condutores, né? De energia elétrica, de calor, né? Quase sempre esses dois elementos estão associados, né? Energia elétrica e calor. Então, se eu passar uma corrente elétrica, vai induzir um campo magnético. Então, pelo conceito como que é o campo magnético? É uma coisa que circula o cabo, né? Vamos dizer assim, num plano paralelo ao eixo. É perpendicular, desculpa, né? Então, como é que é feito? É feito ele em forma de bobina, né? Em forma de bobina, então, toda vez que tiver um campo elétrico variável, vai induzir uma corrente, né? Como que é feita essa variação? É porque a corrente é alternada, então não precisa que exista movimento, né? Dessa forma, induzindo com esse campo elétrico, né?
induz uma corrente no material que é ferromagnético. Se tem corrente, vai ter efeito Joule. Tendo efeito Joule, vai ter aquecimento e fusão do material. É assim que funciona. Seria um método mais econômico e mais limpo de se fundir o material. Qual que é o método mais, vamos dizer assim, usado na indústria mais grosseiro que a gente já viu, inclusive? Que tipo de forno é? É esse daqui, né? O cubilot. O cubilot é semelhante, de certa forma, a um alto forno, porque queima o carvão junto, né? Ele tem, na parte de baixo, onde vai o metal fundido, tem circulação de ar, né? Para a entrada do oxigênio, e por cima ele é carregado com ferro gusa, com carvão, né? E colocar todos, vamos dizer assim, os insumos necessários para a fabricação do aço e do ferro fundido. Mas é um processo que é bastante, digamos assim, arcaico do ponto de vista de pureza do material. Ele deixa bastante impureza, principalmente o que tiver no carvão, por exemplo, enxofre, né? Então, ele é meio que assim, em desuso, né? Digamos que só as fundições mais antigas, né, ou de menor porte, ainda usa o forno no cubilot. Fusão de aços, forno elétrico a arco, né? Então, aqui um terceiro tipo de... Esse, sim, vamos dizer, um conceito um pouco diferente, né? Onde existem eletrodos de grafite, né? E que, como é que eu vou dizer? Através desses eletrodos é gerado o arco elétrico, como se fosse, por exemplo, o arco elétrico do aparelho de solda, vamos dizer assim, né? Só que, obviamente, são equipamentos muito grandes, né? Não é assim usado assim para empresas que fazem ferro fundido e aço fundido, é mais para, vamos dizer, aciarias, né, que fazem grandes lingotes e peças. Eles são geralmente de grande porte, tá? Então, fusão da carga metálica pelo contato elétrico dos eletrodos de grafite, né? Injeção de O2 para refino do banho, elevada capacidade de carga, 25 toneladas, 65 toneladas, 120 toneladas. Exemplo, Gerdau, no Rio Grande do Sul, né? Usiminas e CSN, Cosipa. São aciarias, né? Fusão de não ferrosos. Elétrico resistivo, combustão, gás, GLP, indução eletromagnética rotativa. Ficou alguma dúvida sobre esse forno aqui? Não. A gente até poderia se colocar lá na internet, tá? Não sei se vai dar tempo de a gente ver hoje, mas se a gente colocar lá na internet, é bonito de ver isso aí funcionando, né? Ele, vou dizer assim, fecha uma tampa ali, né? E aquilo ali começa a trabalhar, começa a dar cada estouro, e é muito bonito. Fusão de não ferrosos. O que são não ferrosos? São metais como o alumínio, o cobre, né? Que mais? Sei lá, titânio. Alumínio, magnésio, zinco e cobre. Elétrico, aquecimento por resistência elétrica da carga. O que tem de diferente nesse aqui em relação da indução, por exemplo? O que muda aqui? Pelo que eu entendi ali, o material vai criar carga, é isso? Não, esse forno aqui é um forno elétrico, né? Só que é diferente daquele a indução. Mas como que se faz o aquecimento?
através de uma resistência elétrica, e daí vai ser por aqueles formas de transmissão de calor que é visto lá em transferência de calor, que é por radiação, condução, esse tipo de coisa, né? A resistência elétrica aquece a parede do forno, certo? Não é por indução que induz no material. A corrente não passa pelo material, entendeu? Ela passa pela resistência elétrica, certo? Tá, eu te pergunto uma coisa, por que usa para esses materiais aqui normalmente esse tipo de forno? Porque esses daí não... Pelo tipo, composição química, eu acho, do material, não sei. Principalmente pelo ponto de fusão, né? Que é mais baixo. Precisa de menos, vamos dizer assim, precisa de menos caloria, né? Para fundir do que o aço, né? Precisa chegar a menor temperatura. Aqui tem outro combustão com gás, né? Aquece por fora, né? E com queimador, o material, vamos dizer assim, tem uma espécie de um copo refratário, né? Um depósito cilíndrico semelhante ao outro. Só que o que aquece, vamos supor assim, é uma chama e não um calor irradiado, né? Aí tem uma figura do forno fixo e um forno basculante. Deixa eu ver, alguém entrou? Alguém está entrando na reunião? Aldirley. Esperar um pouquinho o Dirley entrar. Às vezes demora um pouquinho para conectar. Mas deixa, agora não vou usar aquela madeira que vou usar. Boa noite, Dirley. Boa noite. Tudo certo? Tudo certo. Meio atrasado, mas estamos aí. Não tem problema, não. Nós também não faz muito que começamos, não. Estamos aqui falando sobre fornos, tá? A gente vai ter, que nem eu estava falando para o Diego, a gente vai fazer de certa forma, uma revisada na questão de forno, né? A gente já deu uma olhada no indução, cubilô, e depois por resistência, né? E agora está vendo por fusão. E depois a gente vai para aquela outra apresentação. Então, de certa forma, é uma revisão, porque a gente já tinha visto, né? Porque eu estou usando essas duas, vamos dizer assim, essas duas apresentações. Então, os assuntos meio que se repetem, tá? Sim. Forno de fusão de não ferroso, né? Que é o título da nossa aula. Indução eletromagnética. Aqui, então, tem um forno por indução. Ali basculante, né? Bobina primária aquece a carga, mais ou menos para ver como é que funciona, né? Bobina secundária, cadinho, aquecimento pela corrente parasita, correntes de Foucault, alumínio fundo por indução por correntes parasita mais corrente de Foucault. Fusão rápida e eficiente. Neste forno, as bobinas emitem corrente elétrica, aquecendo rapidamente e dissolvendo os metais. É mais rápido e mais preciso que o forno tradicional, pode ser usado para criar ligas especiais e derrete metais resistentes. O que é o cadinho aí? Quem é que saberia dizer o que é esse tal de cadinho? Cadinho, um recipiente, né? Normalmente revestido com alguma parte tipo como se fosse cerâmica ou coisa assim, né? O recipiente é onde que vai ser colocado o material incandescente em larva, né? Derretido. Isso. Também nesse caso o cadinho é a parte tipo ali que tem aquele, parece nesse caso, né? Vocês estão vendo ali na apresentação
o forno visto em corte, né? Ele não Isso. tem um negócio parecido com Aquela parte rosa seria ali a parte cerâmica, né? isso. É que também é bem variado, né? Tem um forno pequeno que chama forno acadinho, que é uma espécie de um jarro cerâmico, né? E aí tem um espaço e por fora vai o calor, né? Ou senão, tem um lugar que diz que a parte mais, vamos dizer assim, onde o metal fica próximo da saída, chama de cadinho também. É bem variável esse termo, tá? Ó, bobina Sim. primária, aquece a carga. Bobina secundária, cadinho. A carga seria a parte, aquele bojo maior, né? E o cadinho seria, vamos dizer, aquele bico amarelo que aparece ali. Certo? Tentei rodar uns vídeos aula passada, não rodou desses aqui. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver. Não vai rodar. Só um pouquinho aí. Vamos ver se tem algum vídeo que mostra alguma coisa. Aqui. Agora vocês pararam de ver, né? Isso aí. Agora. Forno de indução. Vamos ver se aparece um forno de indução legal aí. Uau! Estão vendo a tela? Sim, Tá no YouTube? isso aí. Tá meio patinando hoje. Aliás, não sei se vocês têm internet da NET. Eu tenho da Bitcoin. A minha da NET. Não tá ruim ultimamente? Não, até que não. Tem um dia que outro que dá umas caídas, sabe? Agora faz uns. Não é que cai fraca, faz uns 4 dias aí que tá bem fracoto. Ó, nem rodou o vídeo. Bom, eu vou deixar carregando aqui. E vou voltar lá na apresentação. Voltou a apresentação aí para vocês? Voltou. Sim. Tá, então, sobre essas questões dos fornos, era isso aqui. Aqui tem a bibliografia, né? Mas como hoje acho que a gente tem tempo sobrando, vamos voltar um pouquinho aqui. Só para o Dirley não perder, tá? Os primeiros, esse que seria a indução, né? Tradicional, ali tem vamos ver aqui que ele diz ali, bobina de indução, né? Estão vendo aqui essa parte vermelha, né? Está em corte, né? Refratário é a parede, né? Que é o tipo um concreto refratário. Metal líquido aqui dentro em amarelo. Movimento do banho. Que deu sentido, né? De agitação. Número 5, menisco. Eu acho que é o termo para aquela espécie de superfície do metal fundido, né? 6, isolação. Movimento do banho e menisco. Aqui embaixo.
Aí tem esse vídeo. Depois até a gente pode tentar abri-lo. Mas como hoje está ruim de vídeo, certo? Então esse é um forno de indução. Como que funciona? Um campo magnético passa pelas bobinas e induz corrente elétrica na carga. Então, por efeito Joule, aquece a carga até fundir o material. Quando tu olha isso aí, que tu não acredita que aquilo ali vai virar líquido. Mas ele começa a fundir quando você vê, sei lá, algum tempo depois que ligou o forno, aquilo está líquido, né? Fica ali uma hora um aspecto de uma sopa, com um pouco de material ainda sólido e um pouco líquido, né? Aqui, o segundo tipo de forno, né? Então, o de indução que a gente acabou de ver é o mais usado. Esse aqui é o mais antigo, que é usado, o da indução é usado para fundir aço, né? Porque ele aguenta a temperatura, né? É bem bom para fundir aço. Esse aqui também, só que esse aqui é mais arcaico, né? O cubilô, ele deixa bastante contaminação proveniente do carvão que é queimado junto, tá? E o carvão serve como combustível e também entra na composição química, né? Adicionando carbono. Mas também ele vai adicionar, tipo, impurezas, como enxofre, por exemplo. Aqui o forno a arco é como se fosse eletrodos, né, de grafite, como se fosse vai gerar um arco elétrico, né? Vamos supor assim, de certa forma similar ao arco elétrico dos equipamentos de solda, né? Só que ele é de grande tamanho, não é um forno assim para ter numa empresa. Empresa de fundição, por exemplo, eles não vão usar esse forno aqui, isso é coisa para 25, 65 até 120 toneladas de capacidade. Aqui, exemplo de empresa que tem Gerdau, Uzi Minas, CSN e Cosipa, né? São aciarias. Aqui que nós estava fornos elétricos, né? Combustão a gás e indução eletromagnética. Eu realmente não sei a diferença desse aqui do que a gente acabou de ver, né? Então, aqui, para metais um pouco mais baixo ponto de fusão, né? Forno elétrico. Qual que é a diferença? O calor ele é irradiado a partir da resistência. Então, a corrente elétrica ela passa pela resistência elétrica, não pela carga, né? Certo? No forno por indução, o campo magnético induz corrente na carga que, por efeito Joule, aquece a carga até fundi-la. No caso do forno por resistência elétrica, a corrente passa pela resistência elétrica que, por efeito Joule, aquece. E aí, principalmente por radiação, vai aquecer, né, o compartimento do forno e, consequentemente, a carga. Aqui um forno com combustão, né, é parecido com aquele que a gente viu lá na outra apresentação que chamava de forno de cadinho, né? Aqui um combustível circula na volta desse compartimento, que a gente também pode chamar de cadinho, né? E aquece a carga. Aqui tem um exemplo, um fixo e um basculante, né? O que mais? Aqui o forno por indução eletromagnética. Alumínio é magnético. Aqui ele está falando que esse forno tem duas bobinas, uma para aquecer o cadinho e outra para aquecer a carga. É muito parecido com aquele outro. Efetivamente, não sei muito a diferença dos dois. Certo? Então, vamos fechar essa apresentação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos passar para a próxima? Pode. Então, eu vou ter que parar o compartilhamento aqui e fazê-lo
de novo. Certo. Agora vocês vão ver outra apresentação. Fechar o negócio. Aqui. Então, nessa apresentação aqui, a gente vai ver o que é segregação, combate aos defeitos de fundição. E veja o que aparece ali nesse chamado capítulo 12. Fundição em molde permanente. A gente já viu, tá, sobre coquilha, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente já viu fundição em molde permanente, que seria fundição por gravidade e fundição sob pressão. Talvez, dando tempo, a gente vai até dar uma revisitada nesse capítulo aí, certo? Alguém já viu falar em segregação? Só no sentido normal da palavra. Só no sentido normal, né? Segregação em fundição, em metalurgia, na verdade, vamos dizer assim, é a migração, conforme vai solidificando a carga, né? As impurezas, elas vão migrando para a parte que permanece líquida. À medida que, vamos dizer, acontece a solidificação. A isso se dá o nome de segregação. Imagina, por exemplo, uma peça, né? Como que a peça solidifica da onde para aonde? Não é das beiradas para o centro? Da borda para o centro. Então, à medida que vai solidificando, a impureza vai fugindo da parte sólida e vai indo para a parte líquida. Como a parte como a peça vai solidificando de fora para dentro, a impureza faz um movimento parecido, certo? O que acontece no final? Então, no centro da peça, que é onde solidifica por último, é que vão ficar as impurezas. Certo? Então, vamos lá. Tinha um colega de vocês entrando. Alguém saiu e entrou no Zoom? Não, né? Pessoal? Não, eu entrei, professor. Ah, tá. Ah, ok. Tá bom. Então, o objetivo, então, desse capítulo, né, é entender as origens da segregação e corrigir suas causas, né? Então, o que é a origem? É esse fenômeno, né? Da impureza migrar sempre para a parte líquida. Então, qualquer banho metálico contém impurezas dissolvidas. As impurezas podem ser sólidos macroscópicos, como óxido de alumínio, produto de desoxidação, né, que são colocados no banho para desoxidar, líquidos, como no caso das escórias, ou microscópico, como no caso de elemento químico. No estado líquido, essas impurezas estão distribuídas uniformemente. Essa homogeneidade não pode perdurar durante o processo de solidificação, porque as impurezas não são tão solúveis no estado líquido como são no estado, no estado sólido como são no estado líquido. Logo, ao longo do processo de solidificação, as impurezas serão expelidas do sólido para o líquido. Como a solidificação se processa da superfície para o centro, essa última região estará líquida por mais tempo e, por isso, conterá mais impureza, ou seja, as impurezas tendem a ser segregadas para essa região. A figura 10.1 mostra um trilho com intensa segregação de impurezas e bolhas. Observa-se também uma fissura, resultado do enfraquecimento originado pela segregação. Quer dizer que nesse trilho, então, aconteceu tudo de ruim. Deu impureza, bolha e trinca. Certo?
aí está a seção do trilho. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu morava no interior, né, meu pai, um belo dia, resolveu instalar luz elétrica, né, que passou lá a rede elétrica. E aí foi comprado um congelador, desse de fazer gelo, né? Só que o poço tinha um problema. Tinha um poço artesiano, né? Ele puxava muita terra, né? Ele puxava, via muita terra, então meio que decantava a água, como a recém tinha enchido a caixa, ele não dava para tomar água, ainda tinha que esperar ela decantar no fundo. Era terra, não tinha nada tóxico, né? Aí, por exemplo, colocava um negócio de água para congelar numa jarra transparente, por exemplo, né? E acontecia exatamente o que está sendo dito. Aquela terra vermelha, que é a característica da região das Missões, né? Ela ficava bem no centro do gelo. Exatamente o que acontece, vamos dizer assim, no metal quando solidifica. Pessoal, já deu o aviso de 10 minutos há algum tempo, então nós temos 5 minutos e meio. Daqui a pouco acaba essa live, né? E a gente já entra na outra, como sempre fez, tá? Certo? Sim? Sim, Tudo certo? tudo certo. Tá. Alguma dúvida sobre a segregação, então? Não. Tá bem Com essa tranquilo. parte mais científica aí, né? E com esse caos que eu contei, está tudo esclarecido sobre segregação, então. Tudo certo. A composição química da peça pode variar ao longo da seção longitudinal da peça, principalmente em relação a dois elementos diletérios ao aço. Isso é diferente, né? Fósforo e enxofre. A segregação não pode ser completamente evitada, mas apenas reduzida. O meio mais radical de remover a segregação é a fusão a vácuo. A figura 10.2 mostra uma análise de falha em que uma segregação parece contribuir ou catalisar uma falha. Então, está mostrando ali, figura 10.2, aparente linha de segregação na base de uma linha de fratura. Certo? A segregação forma aquelas que a gente chama de fases, né? Na seção. A segregação constitui um gradiente na concentração de certos elementos de liga e normalmente ocorre em maior ou menor grau na estrutura de fundidos. Uma linha de forte segregação pode promover uma fragilidade no material e, geralmente, é mais acentuada nas primeiras peças fundidas de uma série, devido à maior temperatura de vazamento. A fragilidade associada por segregação deve ser adequadamente confirmada por uma análise metalográfica e ensaios mecânicos. Então, lá a gente falou um pouco sobre a segregação de peças maiores, né? E aqui falando um pouco de elementos químicos, né? Como, por exemplo, o enxofre e o fósforo, se não me engano, né? O fósforo e o enxofre. Então, resumo. Nessa aula, nesse capítulo, né, viu-se as origens da segregação, entendermos o processo da solidificação e seu mecanismo. Pode-se dizer que uma linha forte de segregação pode promover uma fragilidade no material e que essa fragilidade deve ser adequadamente confirmada por análises metalográficos e ensaios mecânicos. Certo? Pessoal, estão vendo aqui uma lista de exercícios? Essa lista de exercícios está reproduzida no Moodle, né? Lá na seção Atividades. Como eu já falei na aula passada, nesse grau B, a gente aumentou o peso da parte prática, que seria
peso 2 para peso 3. Pessoal? Sim. É que ele parou de contar o tempo, que achei que talvez você não estivesse me ouvindo. Então, para quem fizer todos os exercícios e optar por dividir o peso em peso 2 parte prática e peso 8 parte teórica, né? No caso passa para 7, né? Ficaria então 13,7 ao invés de 8,2, né? Na proporção teórico-prático. Entenderam? Pessoal? Sim. Então, eu aconselho fazer o exercício porque é uma forma de estudar. E é bem na sequência. Tu começa lendo e já pode respondendo o exercício. E depois, claro, faz lá no Moodle, né? Mas pode ir fazendo a anotação da resposta da 1, da 2, depois vai lá e faz certinho. Certo? Então, aqui, nossa segunda parte dessa apresentação, combate aos defeitos de fundição. Então, objetivo, apresentar ferramentas necessárias à prevenção de defeitos. Fornecer alternativas ao conserto de peças defeituosas. Pessoal, então está acabando o tempo, tá? Vamos encerrar essa live e daí na sequência, aí vai dar uns 10 minutos, já começamos a outra, certo? Certo. Certo. Até mais então. É.